Olá pessoal, vamos dar procedimento ao nosso assunto de continuidade de funções, onde neste vídeo a gente vai falar de conjuntos compactos e iniciar o conceito de continuidade uniforme. Bem, o que seriam primeiramente conjuntos compactos? Vamos considerar duas definições. A primeira definição a gente vai considerar o seguinte, que conjunto compacto é todo conjunto limitado e fechado, certo? Isso a gente vai considerar um conjunto compacto. Outra definição a gente pode extrair de sequência. Um conjunto C diz compacto se toda a sequência desse conjunto possui uma subsequência convergente para algum ponto de C. Então, a gente pode considerar também essa definição de conjunto compacto. Daí, a gente pode enunciar três teoremas. O primeiro é todo conjunto compacto assume máximo e mínimo. O outro teorema é que toda função contínua em domínio compacto tem conjunto imagem compacto. E por último, que é o teorema de Vastra, que toda função contínua do domínio compacto assume máximo e mínimo. Então, se você for observar que o teorema de Vastra nada mais é do que a junção do teorema 3.8 e 3.9. Ok? Então, isso seria conjunto compacto e os teoremas essenciais para conjunto compacto. A gente vai mais formar conjunto compacto para tratar de continuidade uniforme. O que seria uma função uniformemente contínua? Uma função ela é dita uniformemente contínua quando, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero com dois elementos do domínio muito próximos, vai resultar em imagens do contradomínio muito próximas, certo? Então, x menos y menor que delta vai resultar em f de x menos f de y menor que epsilon. Dessa definição, devemos levar em consideração o seguinte, que se f é uniformemente contínua, então f é contínua. Porém, se f é contínua, não podemos afirmar sempre que f é uniformemente contínua, ok? A negação da definição seria semelhante à simbologia que a gente apresentou na definição, exceto pelos quantificadores para todo existe, existe para todo delta e a desigualdade final, menor que epsilon, maior ou igual a epsilon. O restante aqui, a simbologia ela é a mesma. Então, repetindo, para todo epsilon maior que zero, a negação é existe epsilon maior que zero. Para existe delta maior que zero, é para todo delta maior que zero. Certo? Então, essa é a negação de função uniformemente contínua. Bem, vamos ver um exemplo de análise de continuidade uniforme. Então, vamos considerar a seguinte função, 1 sobre x. Bem, considerando o domínio de 0 até mais infinito, f é contínua. Porém, ela não é uniformemente contínua. Por quê? Porque para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero. Se a gente pegar dois elementos do domínio com uma relação de ordem, ou seja, x menor que y, que é menor que delta, vai implicar num, num intervalo muito próximo entre eles. E aí, com isso, a gente tem que 1 sobre x menos 1 sobre y converge para mais infinito. Portanto, como a gente viu a negação de continuidade uniforme, 1 sobre x menos 1 sobre y é maior ou igual a epsilon.
Mas a gente pode pegar essa função f de x igual a 1 sobre x e transformar ela em uniformemente contínua. Como é que a gente faz? Basta pegar um domínio k para k maior que zero, certo? Por quê? Porque se a gente pegar dois elementos desse domínio de k até infinito, com x menos y menor que delta, a gente vai ter a seguinte expressão: 1 sobre x menos 1 sobre y, o módulo, né? Vai ser igual a módulo de x menos y sobre xy, que é menor que delta, porque x módulo de x menos y é menor que delta, então essa razão é menor que a razão delta sobre xy. Ora, mas eu quero que xy seja menor que k. Com isso, então, a gente vai ter k ao quadrado. E mais, a gente quer que isso aqui seja que menor que epsilon. Então, a gente vai ter delta menor que k ao quadrado menor que epsilon. Assim, tomando delta entre 0 e epsilon sobre k ao quadrado, a gente vai ter que 1 sobre x menos 1 sobre y é menor que epsilon. Com isso, observa a seguinte situação. Por isso, a gente, no vídeo passado, a gente falou de continuidade em intervalo e a gente falou de conjunto compacto. Para antes ter que falar de continuidade uniforme. Porque a gente pode ter numa função não contínua, porém a gente pode pegar intervalos dessa função contínua. E mais, uniformemente contínua. Certo? Bem, a gente tem então aqui um teorema bastante importante que chama de teorema de Cantor. Para uma função f contínua, se somente se ela é uniformemente contínua. Observe o seguinte, que lá na observação a gente diz que se uma função ela é contínua, não se pode afirmar que ela é uniformemente contínua, na segunda observação que a gente fez da definição. Porém, Cantor achou essa característica aqui, ó. Se o domínio for compacto, o que é o domínio compacto? Que a gente viu na definição, que é um intervalo, ou seja, se f tem um domínio compacto e f é contínua, a gente vai afirmar, pode afirmar então que f é uniformemente contínua. Bom, para mostrar que f é uniformemente contínua, uma função f uniformemente contínua vai gerar uma função contínua, é imediato, até pela definição de ambos. A definição de continuidade uniforme e apenas continuidade resulta numa demonstração imediata. Bem, vamos supor a ida, que f é contínua, resulta numa f uniformemente contínua. Mas a gente vai demonstrar por contradição. Vamos supor que f não seja uniformemente contínua. Bem, se ela não é uniformemente contínua, a gente tem que existe um epsilon maior que zero para todo n pertencente aos naturais com xn e yn pertencente ao domínio, tal que xn menos yn é menor que delta, implica em f de xn menos f de yn maior ou igual a epsilon. Então isso aqui não muda muito, a gente só pegou duas sequências e reescreveu de forma que seja a negação de uma função uniformemente contínua. Bom, observe o seguinte detalhe, que o domínio é limitado. Por quê? Porque é compacto. O conjunto A ele é compacto. E xn pertence a A, ao domínio. Bem, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass,
a gente vai ter uma subsequência pertencente a essa sequência xn e um C pertencente a esse conjunto, tal que essa subsequência converge para esse C. Assim, a diferença, o módulo da diferença dessas duas subsequências vai ser menor que 1 sobre nj. Com isso, implica em que o limite de xnj dessa, menos a subsequência ynj vai ser zero. Tem-se então que a subsequência ynj converge para C. Por continuidade, fxnj converge para C e fyNJ converge para C. Daí, a diferença das imagens dessas duas subsequências vai ser zero, ou seja, 0 é maior ou igual a ε, só que ε é maior que zero, o que é contradição. Certo? Então, com isso, a gente pode afirmar que se f é contínua e possui um domínio compacto, f é uniformemente contínuo. Bem, vamos ver como funciona isso através de um exemplo. Vamos supor a função f de x igual a raiz de x é uniformemente contínua de zero até mais infinito. Bom, por definição, dado epsilon maior que zero, a gente deve exibir um delta maior que zero, tal que para todo x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, a distância entre x e y é muito pequena. Vai implicar na distância de dois valores da imagem muito pequena. Bom, vamos considerar a seguinte situação. O y menor ou igual a delta. Então, para y menor ou igual a delta, essa primeira desigualdade aqui vai ter o quê? Que o x está entre y menos delta e y mais delta. Como o y é menor ou igual a delta, y mais delta é menor ou igual a delta mais delta. Com isso, a gente pode afirmar que x é menor que 2delta. Assim, o módulo de raiz de x menos raiz de y vai ser menor ou igual a raiz de x mais raiz de y, que é a desigualdade triangular, certo? Como x é menor que 2delta, a gente pode afirmar então que é menor ou igual a raiz de 2delta mais delta, que é menor que 2 raiz de delta mais delta, certo? Que é igual a 3delta. E a gente quer que a raiz de módulo de raiz de x menos raiz de y seja menor que ε. Com isso, a gente tem que, escolhendo um delta menor que ε ao quadrado sobre 9, a gente vai ter raiz de x menos raiz de y menor que ε, certo? Agora vamos à seguinte consideração, que o y é maior que delta. Para y maior que delta, a gente vai pegar raiz de x menos raiz de y, o módulo, né? Vai nos dar módulo de raiz de x menos y sobre raiz de x mais raiz de y. Isso aqui é só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. A gente vai obter essa expressão aqui. Ora, mas módulo de x menos y é menor que delta. Aqui, ó. Aqui. Então, a gente pode dizer que essa razão vai ser menor que delta sobre raiz de x mais raiz de delta, porque y é maior que delta. Se y é maior que delta, 1 sobre y é menor que 1 sobre delta. Então, a gente pode fazer essa afirmação aqui. Ora, mas isso aqui é menor que delta sobre a raiz de delta, que é igual a raiz de delta. Assim,
A gente, considerando que isso seja menor que epsilon, escolhendo um delta menor que epsilon ao quadrado, a gente vai obter isso aqui, certo? Portanto, escolhendo o mínimo entre epsilon ao quadrado sobre 9 e epsilon ao quadrado, que nada mais é do que epsilon ao quadrado sobre 9, a gente vai ter que f de x igual a raiz de x é uniformemente contínua nesse intervalo, no domínio, né, de 0 até mais infinito. Ok? Então aqui a gente encerra mais um vídeo do assunto continuidade de funções.